Hoje eu quero falar de um assunto que pra mim é bem simples, a teologia da libertação. E eu vou ser bem sincero, o maior erro dela é o fato dela existir. Porque a teologia da libertação não nasceu da Bíblia, não nasceu dos apóstolos, não nasceu da fé cristã histórica. Nasceu de ideologia política sendo empurrada pra dentro do evangelho. E quando isso acontece, o evangelho deixa de ser evangelho. O evangelho ensina que o maior problema do ser humano é o pecado no coração, que é interno, é moral, é espiritual. E o que a teologia da libertação faz? Ela substitui isso por uma visão sociológica, que pecado não é rebelião contra Deus, pecado vira opressão estrutural, o inimigo deixa de ser o diabo e passa a ser um sistema. Isso é grave porque troca moralidade por sociologia e troca conversão por engajamento político. A Bíblia diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas. A teologia da libertação diz que o problema é a sociedade. Isso já inverte toda a fé cristã. Jesus veio como um salvador, não como um guerrilheiro, não como um líder de uma revolução armada, não como um ideólogo político. Mas a teologia da libertação pega Jesus, corta tudo aquilo que ele ensinou sobre pecado, arrependimento e salvação e deixa apenas uma versão politizada. Jesus como líder dos pobres contra os ricos, como ativista político, como símbolo de luta de classes, sendo que Jesus rejeitou literalmente isso quando estava na terra. Ele disse: meu reino não é deste mundo. E a teologia da libertação tenta enfiar Jesus dentro de Marx. E no evangelho todo ser humano é pecador, todo ser humano precisa de Cristo. Rico e pobre são igualmente responsáveis diante de Deus. Nessa heresia, rico é o opressor automático, pobre é um santo automático, salvação vira libertação política e o bem e o mal são definidos por posição social. Isso é literalmente marxismo com linguagem cristã, nada disso vem da escritura. A Bíblia nunca ensinou que pobreza é justiça e riqueza é pecado. A Bíblia condena soberba, injustiça, avareza, isso existe em rico e pobre. Mas a teologia da libertação precisa de um vilão coletivo para funcionar. Então ela simplifica tudo. O oprimido é bom e o opressor é mau. Só que Jesus veio para salvar pecadores. O cristianismo ensina que o mundo muda quando o coração do homem muda. E essa teologia ensina que o homem muda quando a estrutura muda. Ou seja, ela tira o foco de dentro e coloca fora. Tira Cristo e coloca política. Tira arrependimento, coloca militância. Tira transformação espiritual e coloca transformação social. E quando você troca regeneração por revolução, você perde o evangelho. Outra coisa que quase ninguém presta atenção, a teologia da libertação na sua versão pura vê a Bíblia como metáfora social. Jesus não ressuscitou literalmente, ressuscitou na causa. Milagres não aconteceram, são símbolos da luta dos pobres. A cruz não é expiação, é solidariedade com os oprimidos. Ou seja, é uma teologia secularizada. Troca o sobrenatural por luta socioeconômica. Troca o espiritual por político. Fé por ideologia. Quando você tira a natureza pecadora do homem, a necessidade de salvação, o sacrifício de Cristo, a regeneração, a eternidade, o reino de Deus real, substitui tudo isso por um discurso político, você tem uma outra religião usando a roupa do cristianismo. A teologia da libertação é uma substituição da fé cristã. Quando você muda o problema, muda a solução, muda o propósito, muda o salvador. Você criou uma religião nova. Isso é sincretismo político. A teologia da libertação é o tipo de erro que surge quando o evangelho deixa de ser suficiente para as pessoas e elas tentam atualizar a fé para caber na ideologia do momento. Mas o evangelho não precisa de maquiagem, não precisa de reforma sociológica, não precisa de pauta política. Ele precisa ser pregado como é. A mensagem dos apóstolos é eterna. Cristo salva pecadores, liberta corações e constrói reino. E é por isso que a teologia da libertação está errada, porque ela tenta substituir aquilo que só Cristo pode fazer.